lema lá como exercício, né? Só para lembrar que a gente quando derivava aquela integral em um domínio que variava com o tempo, né? Tinha que derivar uma jacobiana lá. Então o lema era, quer dizer, seja m de t, sei lá, uma família de matrizes quadradas com entradas diferenciáveis e inversível para todo o tempo, né? Então a gente tinha um problema de calcular a derivada do determinante da matriz, né? Então, dt do determinante de m de t era igual a determinante do m de t vezes o traço de m' de t vezes m a menos 1 de t. Então vamos demonstrar esse lema aqui. Então a primeira coisa a gente vai considerar um caso particular. Então consideremos o caso particular que eu vou tomar a matriz X de T, matriz como no enunciado, com a propriedade particular que X de T0 é a matriz de identidade. Tá. Então vamos ver o que dá, quer dizer, calcular o determinante do X no T0, né? Então, d dt do det de X de T em T igual a T0. Então, o determinante é uma função multilinear dos vetores coluna da matriz, né? Então, vou denotar det de X de T por d de X1 de T, X2 de T, Xn de T, né? Onde X1 quer dizer, o Xi de T é a iésima coluna da matriz X de T. Então, como essa é uma função multilinear, né?
d de x, desculpa, a derivada dessa função x1 de t, x2 até xn de t dá, quer dizer, a derivada, quer dizer, se deriva em cada, soma a derivada em cada componente, x1 ponto de t, x2 xn mais d de x1 de t, x2 de t ponto xn de t mais, aí soma todas as derivadas até derivar a última componente, né? D de x1 de t, x2 de t, xn ponto de t. Aí a gente avalia isso em t igual a zero. Então, em t igual a t0, aí o que vai acontecer? Cada um desses vetores coluna, x1, x2, x3, né? Então x1, xi de t0 vai ser o quê? O versor EI, né? Quer dizer, ele vale 0 todas as entradas, menos na iésima que ele vale 1. Então, vai ficar o quê? Por exemplo, esse primeiro termo aqui, né? Isso aqui vai ficar o det da seguinte matriz. Vai ficar x, esse 1 de t0, né? Quer dizer, 1, 2, 1, t0 ponto, 3, 1 ponto, t0, e aí vai ficar 0 aqui, e2, quer dizer, vai ficar tudo 0 menos na diagonal aqui o resto, né? n, quer dizer, desculpa, 1, né? Aliás, 1, aí fica tudo 0, 0, ou seja, o determinante disso aqui vai dar, isso aqui, dá x, vai dar x1 ponto de t0. Quer dizer, se a gente somar todas essas componentes aqui, isso aqui vai dar o traço da, então, isso aqui, então, o dt da função d de x1 de x1, x2, xn avaliado em t igual a t0 vai dar o traço do x' em t0, certo? Agora, se a gente pegar, quer dizer, para provar no caso geral, como M é uma matriz inversível, a gente pode pegar x, então x de S igual a M, digamos, de T0 mais S, M a menos 1 de T0. Então, x linha de, quer dizer, então agora o dt do det
x de S, né? Calculado em S igual a 0, igual a traço de M. M' de T0 vezes M a menos 1 de T0. Certo? Agora o det disso aqui é igual a det, quer dizer, o det disso aqui, então você fica dt de, quer dizer, a gente, quer dizer, o determinante do produto é o produto dos determinantes a determinante da inversa é 1 sobre o determinante, né? Então a gente vai escrever dessa forma aqui, né? Fica det de M de T, quer dizer, avaliado em T0 igual a traço de M' de T0, M a menos 1 de T0, vezes det de M de T0. Aqui, quer dizer, aqui só o T0 é arbitrário, então só trocar T por T0 e dar o resultado, né? Então, vamos voltar para as equações que a gente deduziu ontem, né? Então, recapitulando. Equações do movimento. A gente tinha a equação de balanço de momento, dv dt mais 2 ômega, velocidade de rotação do planeta, né, da Terra, vetor v mais, quer dizer, igual a menos 1 sobre ρ grade de P menos G na direção Z, né? Mais condição do div de V de condição de incompressibilidade, e a gente vai supor ainda que ρ é constante. Então essas são as equações. A gente pode fazer algumas aproximações que são fisicamente relevantes nessas equações, né? Então, quer dizer, primeiro eu vou escrever essa equação, a equação do momento em coordenadas, separando as componentes, né? Então, se a gente só denotar aqui o vetor velocidade como componentes, né? Componente na direção x, u, v, w, componente na direção x, y e z, né? Na vertical. Então, em componentes, né? A gente tem que du dt menos ômega v, isso aqui mais ômega h w igual a menos 1 sobre ρ del P del x dv dt igual mais ômega
V U igual a menos 1 sobre ρ del P del Y. E, finalmente, a componente vertical, dW dt, mais menos ômega H U igual a menos 1 sobre ρ del P del Z menos G. Então, a gente pode fazer algumas aproximações que são fisicamente relevantes no sistema. Quer dizer, primeiro explicar o que é ômega H e ômega V, né? Então, quer dizer, se a gente tem o planeta aqui, então a rotação é um vetor aqui, quer dizer, nessa direção aqui. Se a gente pega um ponto aqui na superfície, o vetor de rotação, quer dizer, a velocidade angular de rotação vai estar nessa direção aqui. Então a gente pode fazer a decomposição dele e projetar nas componentes horizontal local e vertical local. Então aqui é ômega, aqui é vertical, né? Vertical local. Aqui é ômega H. Tá. Então, vou passar para as aproximações. Aproximações. Então, a aproximação 1 é a hidrostática. No que ela consiste? Na equação de balanço de momento na direção vertical. Se a gente pegar na prática, né, medir cada um dos termos aqui, né, medir mesmo, né, estimar cada um dos termos, quer dizer, valores típicos, né? Então pega a velocidade do vento na atmosfera, digamos quer dizer, a pressão e densidade, assim por diante. A gente nota que esses termos aqui, desse lado aqui, eles são muito maiores que esse, né? Então a gente vai desprezar esse aqui. A gente vai desprezar esses termos e considerar que isso é aproximadamente zero. Então, de forma que sobra só essa... Quer dizer, a equação fica isso aqui, né? Del P del Z igual a menos ρg. Tem a aproximação 2. Bom, então, quer dizer, fazendo isso, a gente elimina esse termo da força de Coriolis, né? Agora, por consistência, quer dizer, também esse termo, na realidade, é esse termo aqui, né? Então, na equação na direção x, o ômega HW em modo muito menor do que ômega V. Quer dizer... tem tudo 2 aqui, desculpa. Então, quer dizer, a gente acaba desprezando esse termo aqui, né? De qualquer maneira, se a gente deixasse esse termo fazendo a aproximação hidrostática, a gente ia chegar numa inconsistência, porque a força de Coriolis ela não realiza trabalho, né? Mas se a gente tirasse essa componente daqui, esse termo aqui da força de Coriolis e mantivesse isso, ela realizaria trabalho, né? Então a gente chegaria teria uma inconsistência aí. Então a equação 1,
digamos, isso aqui, ó, 1, 2, 3, então esse aqui fica 1, linha, então na direção X a gente vai ter que du dt menos ômega v igual a menos 1 sobre ρ grade del P del X. Tá. Agora tem mais uma aproximação, que é a aproximação do plano beta. Então, 2. Plano beta, que é o seguinte. Quer dizer, ômega H é igual, quer dizer, isso aqui vai dar módulo de ômega seno da latitude, ômega V, não, desculpa, cosseno, né? Ômega V igual a módulo de ômega seno da latitude, fazendo as projeções aqui, né? Agora, esses termos aqui, eles variam de forma não linear com a posição, né? Por causa da função trigonométrica aqui, né? Então, a aproximação do plano beta consiste em expandir esse termo trigonométrico em relação a uma latitude de referência, mantendo só o termo constante ou linear, né? Então, a aproximação é a seguinte, né? A gente aproxima ômega 2 ômega H, a gente chama isso de F, que é igual a um F0 mais um beta Y. Termo constante, termo linear. F0 igual a 2 ômega, módulo de ômega, seno de θ 0, e o beta vai ficar ômega, V, desculpa. V. Beta é 2 ômega cosseno de θ 0 sobre R, o raio da esfera. Então, com isso a gente pode começar a deduzir um modelo que é um modelo simplificado para os fluidos atmosféricos, né, que é a equação da água rasa. Atmosféricos oceânicos também, né, ela consiste em achar um conjunto de equações aproximadas para um fluido, digamos que as escalas horizontais do movimento são muito maiores do que as escalas verticais, né? Por isso que se chama de aproximação da água rasa, né? E, quer dizer, consequentemente na atmosfera, quer dizer, a atmosfera ela tem aí ordem de grandeza da altura, né, da escala vertical aqui de algumas dezenas de quilômetros, enquanto que na horizontal tem, quer dizer, escala típica de milhares de quilômetros, né? Então isso justifica essa aproximação, né? Então suponha que a gente tem um fluido numa camada, digamos, de altura que varia aqui, uma altura H, né? Vou considerar o fundo como sendo plano, mas a gente poderia também, por simplicidade, né? Mas a gente poderia considerar o efeito de topografia aqui, né? Então, equações da água rasa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer
gente vai... Bom, vamos reescrever as equações de forma que fique, quer dizer, usando todas as aproximações que a gente fez, né? Partimos do sistema. Então, a gente vai separar aqui a parte horizontal, vou chamar de dBt de UH mais FUH ortogonal igual a menos grade de P, onde UH igual a UV, UH ortogonal é o vetor ortogonal ao vetor velocidade, né? Menos VU. E aí a gente usa a equação de condição de incompressibilidade, div de UH mais del W del Z igual a zero. E, bom, ρ constante. A gente vai supor que o campo de velocidades horizontal não depende da coordenada vertical, né? Então, suposição UH de x, y, z e t igual a UH de x, y, t. Tá. Então, primeira coisa, a gente vai integrar, vou chamar de uma estrela e duas estrelas. Integrar. Desculpa, tem a equação do balanço hidrostático ainda na... Cadê? Chama 3 estrelas. Vamos integrar. Integrando. 2 na vertical. A gente vai obter que o div de UH, como ele não depende do Z agora, né? Então a gente integra na coluna de 0 a H. Então fica H de V, integrando esse termo, igual a W em H menos 0. Agora, a velocidade vertical no fundo, como a gente vai supor o fundo digamos, uma superfície rígida, a velocidade aqui no fundo vai ter que ser 0, né? E a velocidade na superfície livre vai ser simplesmente a derivada advectiva da função h, né? Isso aqui quer dizer, isso aqui está variando no tempo, né? O h, função de tempo. Então isso aqui vai ser o h dt, quer dizer, teria o menos o w de 0 aqui, mas isso aqui é igual a 0. Agora, a gente pode integrar a equação 3, né? 3 estrelas.
vai obter, né, integrando de uma, digamos, de uma altura z até a superfície H, a gente vai obter que P igual a 1 ρ G H menos Z. Quer dizer, supondo que a pressão na superfície a gente define como nula, né? Então, a gente pode inserindo esta expressão em 1 estrela, a gente obtém a gente pega essa expressão e joga, bom, eu apaguei, né? Então fica d u h dt mais f, tá ali, u h mais f, u h ortogonal igual a g menos g grade de h. Então o sistema das equações de água rasa vai ser essa equação mais, cadê a outra? Mais essa aqui, né? D, isso aqui, mais, então, e dH dt igual a, quer dizer, H div de U H. Agora, essas são as chamadas equações da água rasa. A gente tem um resultado importante, né? Uma propriedade que essas equações, que as soluções dessas equações satisfazem, que é a chamada conservação de vorticidade potencial. Então, um teorema, né? Então, C U H H é solução das equações da água rasa. A quantidade Q igual a F mais ômega sobre H é conservada. Quer dizer, ou seja, é constante, né, no tempo. Então, para a gente demonstrar,
Quer dizer, primeiro vamos explicar o que é isso, né? Quer dizer, então, onde? Ômega é chamada vorticidade. Que é o rotacional bidimensional do campo de velocidade, né, que é horizontal. Então isso é ômega igual a rotacional bidimensional de UH, que é igual a del V del X menos del U del Y. E essa quantidade aqui é chamada vorticidade potencial. Então, para demonstrar essa relação, a gente vai usar as equações da água rasa. A gente vai ter que derivar uma equação de vorticidade, né? Uma equação de evolução para vorticidade. A gente faz isso tomando o rotacional da primeira equação. Então, vou chamar isso do termo... a gente vai tomando... sei lá, 1, 2... tomando o rotacional bidimensional de 1. Então vamos fazer termo a termo. Então rot de DUHBT isso aqui vai dar. Então lembrando que isso aqui tem um produto aqui, e depois vocês verificam aqui, abrem componentes e façam as contas se acharem necessário. Isso dá d ômega bt mais ômega div de UH. Depois rot do 2, então rot de FH ortogonal, FUH ortogonal. Esse aqui, ó, quer dizer, você está tomando o rot do vetor ortogonal. Isso aqui vocês podem verificar que vai ser a mesma coisa que o div do FU, né? Isso aqui é, derivando o produto, F div de U mais U escalar grade do F. Mas o F ele não varia com o tempo, né? Então na verdade isso aqui, esse termo aqui é o mesmo que dF dt, ou seja, quer dizer, o del, a gente está somando um del t de F, né? Que isso aqui é igual a 0. Então isso aqui vai dar
F div de U mais df dt. Agora, se a gente digamos, tem que tomar o hot do 3, né? Que é um gradiente ali, mas isso aqui vai ser zero, né? Rotacional do gradiente é zero. Então, hot G grade do H igual a zero. Então, quer dizer, juntando a equação de vorticidade, somando os termos, né? Juntando os termos. Então fica d ômega mais f dt mais, não é igual a f, quer dizer, aí fica, a gente está somando esse com esse, né? Fica f mais ômega divide, desculpa, aqui é divide U, desculpa, eu errei aqui. Igual a, não mais, f mais ômega div de UH igual a zero. Agora, a gente pode usar essa equação aqui. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar, para tentar eliminar o termo do divergente, a gente vai multiplicar essa equação por H e essa aqui por F mais ômega, mais W, mais ômega. Então, multiplicando por H, né? Então isso aqui vai dar D, H, isso aqui vai dar H D ômega mais F dt mais H F mais ômega div de UH igual a zero, e multiplicando essa por F mais ômega, então, multiplicando dois por F mais ômega, a gente tem que ômega mais F dH dt menos H menos. Aqui, peraí, aqui é menos, acho que é mais. Hã? É mais? Não, ficava menos, peraí. Tem algum sinal. Aqui não é menos também, né? A menos aqui? Aqui é menos? Bom, deixa eu... É menos. Bom, depois vocês verifiquem. Aqui tem algum erro, algum errinho de conta aqui. Aqui é menos. Então fica mais, né, aqui. H, quer dizer, ômega mais F, H div
H igual a zero. Então, subtraindo, né? Então, as duas equações aqui para cancelar esse termo aqui, né? A gente vai ter que ômega mais f dh dt menos h dt de ômega mais f dá zero, né? Mas, quer dizer, a gente quer juntar isso numa expressão só. Se a gente lembrar quer dizer, a regra de derivação de um quociente, né? A gente pode dividir isso aqui por 1 sobre h ao quadrado, né? Então, dividindo por 1 sobre h ao quadrado, a gente tem que, quer dizer, 1 sobre h ao quadrado, tudo isso aqui, né? É ômega mais f dh dt menos h dt de ômega mais f igual a zero, né? Mas isso aqui é a derivada do quociente ômega mais f sobre h. Desculpa? Oi? Ah. Ah, desculpa. Tá certo. Desculpa. É isso aqui mesmo. Então a gente obtém que então ddt de ômega mais f sobre h igual a zero, que é o que a gente queria. Agora, quer dizer, tem uma interpretação interessante essa propriedade aqui, que é o seguinte: ele diz que essa quantidade aqui é conservada ao longo das trajetórias, né? Então, basicamente, isso quer dizer que se a gente muda, quer dizer, o f aqui ele varia com a latitude, né? Se a gente, digamos, se a trajetória é uma trajetória que muda de latitude, né? Ou seja, na direção y, né? Por exemplo, se aumenta o f, vai ter que diminuir a vorticidade para compensar isso, né? Então, quer dizer, isso é um mecanismo que pode explicar como é que, digamos, a vorticidade tem uma interpretação como se fosse uma rotação no fluido, né? Então, isso aqui quer dizer, ajuda a interpretar como é que a rotação do fluido se comporta quando ele se movimenta, né, na direção y, né? E também tem esse h aqui embaixo, né? A mesma coisa acontece se a gente, digamos, se tem... Aqui eu considerei o caso que a topografia é plana, né? Não tem no fundo, mas se o h aqui variasse se tivesse um HB aqui, a espessura do fluido variasse assim, isso aqui teria a mesma coisa, né? Se tem uma coluna de fluido se movendo nessa direção aqui, ela se comprime na direção vertical ao passar sobre essa montanha aqui, ela vai ter que ganhar rotação para compensar o fato de que, quer dizer, o H está diminuindo aqui embaixo, né? Agora, bom, só para concluir aqui, na próxima aula a gente vai estudar as ondas nesse sistema, né? Então aqui é conveniente a gente escrever essas equações em forma de operadores, só para deixar já no contexto pronto já para estudar as ondas, né? Então,
na forma equações da água rasa em forma de operadores. Então, quer dizer, basicamente a gente vai escrever as equações na seguinte forma: del t de um vetor v mais um operador linear aplicado ao v mais um operador bilinear aplicado ao v, onde v igual a u v h, L igual a 0 menos f, f 0. Aqui tem uma derivada del x, del y, del x, del y. É isso. E o operador bilinear B de V B vai ser igual a aqui vai ter um div de H de U H Hzinho, e aqui vai ser U escalar grade de U, a componente 1, né? Quer dizer, isso aqui, U, o vetor, igual a UV. E a segunda componente, U escalar grade de V. Bom, então é isso por hoje. Então, desculpa. Isso. Valeu. Bom, então amanhã a gente vai entrar na parte de ondas. Quer dizer, o que a gente vai fazer é linearizar a equação ao redor de um equilíbrio, né? Isso vai corresponder a desconsiderar o termo não linear aqui, né? E a gente vai procurar soluções desse sistema aqui. Então é isso, né?